episódio do Cosmos novo com o Neil deGrasse, agora não vou lembrar qual, que ele conta essa historinha, ele faz uma animação, muito legal. Porque ele põe o prisma, ele põe os termômetros em cima da mesa, aí a cor aqui, uma cor que tá ali, ó, pra cada uma tem uma temperatura, só que de repente acaba a cor, mas continua tendo termômetro. E pra quem tem câmera, sabe que cara, tem que faltou muito ajustar a temperatura da cor, né, pela luz. Isso aí. Faltou muito pouco pro Newton chegar em alguns resultados que seriam muito interessantes e adiantar muito trabalho aqui da gente, né? Com certeza. Mas enfim, a gente também tem que dividir o trabalho, né? O Newton também não ficou com tudo, deixou um pouco pra Max Planck e outros caras, né? Deixou um pouco pra galera. Deixou dominar a parada toda. Enfim. Mas aí, 5 anos depois, em 1905, quem trouxe... olha só que bonito. Quem trouxe à luz o entendimento do que estava acontecendo ali foi o Albert Einstein, com uma coisa que ficou conhecida como efeito fotoelétrico. E aí o Einstein, ele disse o seguinte, que a radiação eletromagnética, a gente pensa, quando você fala em luz, a gente até aprende assim na escola, né? Pensa num feixezinho, uma coisinha, uma linha, né? Uma coisa contínua, linha e tudo mais, né? Já o Newton provou, porque já tinha gente que discutia essas questões, mas ele provou que a luz era composta por pequenos corpúsculos de energia. Então, que mais tarde nós vamos explicar ficaram o conhecidos famoso como fótons. Então, cara, isso na época foi uma coisa que nem foi tão bem aceito pela comunidade de um modo geral, mas que foi uma grande explosão na cabeça, porque você está dizendo o seguinte, olha que coisa já embaçada, cara. Você está dizendo o seguinte, tipo, você tem um ente físico que é a luz, que se comporta como partícula e como onda, porque a gente sabe que luz a princípio é onda, mas também se comporta como partícula. Essa parte eu acho complicada pra caramba. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai explicar, a gente vai chegar lá. E o legal é que a gente vai explicar e assim como eu, todo mundo vai continuar não entendendo. O experimento da dupla fenda. A gente vai chegar lá. Mas então o Newton trouxe isso, então ele de fato, ele quantizou a luz, então em pequenos quantos de energia, em pequenos pacotes. Então, a física quântica, só para concluir esse tema, é uma física das quantizações. Então, tipo, você tem coisas que são muito pequenas e você chega num nível de pequenez que você chega em quantidades indivisíveis, mas que representam unidades de energia, mas quantidades únicas de energia, vamos dizer assim. E é por isso que essa física é quântica. Então, eu já conversei com um coach quântico, tá? E não sabia dizer por que era quântico. Então agora você já sabe, então você já pode falar pro teu amiguinho quando for fazer alguma consulta. Tá, né? É importante. Por que é quântico? É isso. Deu para entender? Deu, essa parte deu. Agora, quero entender essa parte da onda e o professor falou do efeito fotoelétrico, né? Uma coisa aqui pra vocês, que vocês usam basicamente efeito fotoelétrico quase todo dia na vida de vocês e não sabem. Fala aí, isso é da hora demais. Que é a porta do elevador. A porta do elevador. Quando a porta do elevador vai fechar, você não põe a mão aqui, ó. Você tá usando efeito fotoelétrico, você tá usando o prêmio Nobel de Física do Albert Einstein para a porta não esmagar seu dedo. É o efeito fotoelétrico, cara. Porque o que é esse efeito fotoelétrico? Na verdade, você tem basicamente uma placa de algum material metálico, e aí você vai incidir radiação sobre essa placa, certo? Você vai incidir radiação. Aí, dependendo da radiação, da luz que você incidir sobre essa placa, essa luz vai induzir com que elétrons saiam dessa placa. Ou seja, você induz basicamente eletricidade emitindo luz em placas. Só que o que acontece? Isso, para ser feito e para isso funcionar, você tem que prestar atenção nessa coisa da energia da luz que está sendo emitida sobre a placa. E foi por isso que ele acabou dizendo que a coisa só funcionaria se de fato a luz fosse composta por esses pequenos corpúsculos. Porque basicamente o que acontece? Você pensar só em luz e onda, ela vai chegar aqui, essa energia vai se acumular na placa e tudo bem, mas não era isso que acontecia de fato. É como se tivesse uma partícula colidindo com a placa, uma partícula vindo luz. É como se tivesse uma partícula colidindo e soltando elétron.
Entende? Então, tipo, é como se estivesse acontecendo uma pequena colisão ali, e aí a gente já entra até um pouco em outras coisas, esse efeito Compton, que eu não quero complicar aqui, mas e é por conta deste efeito que, de fato, um elevador, a porta do elevador, quando você põe a mão, o que você está fazendo? Você está interrompendo esse feixe de pequenas partículas, entendeu? Você está interrompendo porta do isso. Shopping tem a ver também? Quando eu tô chegando, ela abre ou não? Não, aí é outro. Ali é o sensor, aquele sensor acho que é infravermelho, né? Aquele lá é o sensor infravermelho. Mas aquele lá detecta e o negócio faz. Cara, tem mas o elevador é exatamente o efeito fotoelétrico. Quando você faz isso aqui, você cortou o fluxo de partícula. O que a porta faz? Abre, entendeu? Então você usa um prêmio Nobel de Física praticamente todo dia. Isso que o Sérgio falou é muito legal, porque você traz para as pessoas olharem, tá, mas em que isso se aplica? Cadê o que tem a física quântica na minha vida? Tudo, e a gente vai falar mais. 1/3 do PIB dos Estados Unidos é baseado em física e mecânica quântica, em tecnologia desenvolvida por vias da mecânica quântica, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Mas quer um exemplo? É luz de LED? É luz de LED. Aquela lá branca é. A branca? Luz de LED. Aqui também, azul também. Isso é física quântica aplicada. Porque você tem ali você tem um diodo, que basicamente tem como base de funcionamento semicondutores, que tem, para você entender semicondutores, você precisa lançar a mão de física quântica. Isso está na nossa vida e a gente nem sabe. Que barateou de um jeito que qualquer pessoa tem uma coisa... Exatamente. Qualquer transistor. E vem coisa muito mais pesada por aí, com a computação quântica daqui a pouco. Nossa, enfim. Isso aí nós estamos só arranhando a superfície. Vamos fazer um resumo, então. Vamos lá. Os caras começaram a observar certas coisas, fazer alguns cálculos e não tinham explicação. Isso. E algumas pessoas começaram a teorizar o que seria isso. Aí você falou dessa coisa que seria esse espaço... desses degraus aí que o pessoal nomearam isso. Exatamente. Então, tipo, tinha então uma parte da física ali, que é essa emissão de energia, essa emissão de luz por corpos negros, essa luz infravermelha por corpos negros. Os caras não conseguiam explicar de forma efetiva, utilizando aquela física mais clássica. E aí veio então o Max Planck e ele quantizou a luz, vamos dizer, o espectro eletromagnético. Depois veio o Einstein e, de fato, disse que luz era composta por pequenos corpúsculos ou pequenos quantums, ou quanta, né, que é o plural, quanta de energia, que mais tarde ficou conhecido como fótons, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. E uma coisa legal também disso aí, só pra gente encerrar essa parte, é que essa parte aí da física é uma das poucas em que o experimento vem antes da teoria, né? Porque eles observaram experimentalmente uma coisa, mas eles não tinham um arcabouço teórico que explicasse aquilo. Para entender. Então porque normalmente você faz o arcabouço teórico e vai fazer o experimento. E pode demorar isso décadas. Exatamente. Aqui não. O buraco negro, né? Que já tinha a parte teórica. Exatamente. Foi comprovado um tempo depois. Aqui não. Aqui os caras tinham um experimento, mas nenhuma teoria que eles conheciam, eletromagnetismo, termodinâmica e mecânica, nenhuma dessas três explicava aquilo que eles estavam observando. Então o que eles tiveram que fazer? Criar uma nova física. Basicamente foi isso que eles fizeram. E ó, isso tudo já é uma coisa muito legal. Só que não é isso que... ainda não é isso que explode a cabeça das pessoas quando a gente fala de física quântica. Mas a gente vai chegar lá. Então, eu gosto de falar. Então, a física quântica é aquela física das quantizações de sistemas físicos. Depois, mais pra frente, veio o Niels Bohr. Aí vamos falar de átomo um pouco. E ele descobriu que ele criou um modelo matemático em cima de postulados, onde ele demonstra ali, diante desses postulados e do seu trabalho, que um átomo de hidrogênio e os elétrons... Você já viu você já tem aquelas imagens, né? Tipo, você tem... o que é um elétron? O que é um átomo, né? Você tem um núcleozinho, então vamos pensar um átomo de hidrogênio, que é o mais simplesinho. Você tem um próton no centro e ao redor do próton você tem elétrons, certo? Um átomo de hidrogênio aí pro pessoal. Põe um átomo de hidrogênio aí pro pessoal dar uma olhada.
Tá, aquele desenho clássico que a gente... E aliás, do Fóton, depois nós vamos pegar uma imagem, porque semana passada os pesquisadores conseguiram fazer pela primeira vez na história a imagem de um fóton de luz. A imagem de um fóton. Agora a gente tem depois de que, sei lá, 100 e tantos anos, né? Nós temos o que os caras previram, que a luz tinha um corpúsculo que era o fóton. Hoje nós temos a imagem, a cara dele, cara. É legal demais isso aí. Foi semanas que retrasada que fizeram essa imagem aí. Ciência é embaçado. Ciência é da hora. Ciência muito legal. E os caras hoje, cara, dentro da ciência, a ciência sempre foi tida como algo muito difícil, de fato é. Ciência é muito difícil, é hard. Só que hoje os cientistas das grandes colaborações estão começando a entender o seguinte, que é importante você chamar a atenção das pessoas, você vender aquilo que você está fazendo, porque você está muitas vezes usando dinheiro público, né? E aí os caras estão lançando, foto de buraco negro, a imagem do fóton. Tem que ter, cara, tem que ter, é o que eu falo, tem que ter o poder midiático. Tem que ter, entendeu? Os caras estão aprendendo isso. Tem que ter o poder midiático, porque uma coisa assim, nós vimos lá a foto buraco negro, foram 2 anos processando dados, simulando coisa tal e não sei o que, pá. E se não sai uma imagenzinha maneira, cara, ninguém ia dar a bola para aquilo lá, entendeu? Então o fóton, a gente tá falando do fóton há, sei lá, 100 e tantos anos, né? Desde 1900 fala do fóton, e o fóton. Agora os caras fizeram, obviamente que o objetivo do cara não era fazer a imagem, mas a imagem é a parte midiática, entendeu? Aí você fala, caramba, hoje nós temos uma imagem de fóton. Tem que ter, cara. Tem que ter. Mas não é todo mundo na academia, depois aí a gente